Como identificar a voz de Deus? É uma pergunta aqui, né? Gente, é muito interessante que lá em João 10, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se vier outro, elas não darão ouvidos, né? Por quê? Imagina que eu tenho 100 ovelhas e você tem 100 ovelhas e a gente está no campo lá, as ovelhas estão no campo, e a gente se encontra, começa a conversar e as ovelhas se misturam. Como é que vai separar de quem é quem? As ovelhas ali, né? É simples, um pastor começa a caminhar para um lado, o outro pastor caminha para o outro. Até então as ovelhas não vão, né? Porque as ovelhas elas não são visuais, elas são auditivas. Então, cada pastor tem o seu grito, tem o seu chamado. Então, o pastor começa a gritar e as ovelhas conhecem o som da voz do pastor. Se vier outro no meio, elas não vão. E aí a ovelha começa a se guiar e ir para o lado que está o seu pastor. Ela não vai para o outro lado. Então Jesus ele foi muito claro, né? Todo aquele que é de Deus conhece a voz de Deus. Lá em Efésios 2 fala que Deus ele nos conheceu antes da fundação do mundo, né? Paulo fala que aqueles que o Senhor conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Então, nós conhecemos o nosso Pai. O nosso espírito veio de Deus. Mas como é que você reconhece a voz de Deus? Você conhece, né? Deus pode falar com você em sonhos, Deus pode falar com você através de profetas, de uma palavra, de um vídeo, de uma situação. O seu coração sente, o seu coração arde quando você escuta a voz de Deus. E quanto mais forte é a voz de Deus, mais o seu espírito se alegra a ponto de você até começar a chorar quando você escuta a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nós viemos de dentro de Deus. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele soprou o espírito do homem, o nosso espírito. O corpo foi criado a partir do barro, né? Deus moldou, mas o espírito ele foi gerado dentro de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele é criador, mas ele é pai dos espíritos. Deus não cria espírito, Deus gera espírito dentro dele. Então nós viemos de dentro de Deus e quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos lembramos daquele Deus que o nosso espírito conhece, porque nós viemos de dentro dele. Quando você sente a presença de Deus, você chora, porque você sente saudade. Você fala, olha Deus aí, que saudade dele. Nós viemos de dentro do Pai. E um dia nós estaremos com ele novamente para sempre. Tá bom? Fica na paz.